fazer então hoje, dia 10, a atividade de matemática, página 12 e 13, sistema de numeração decimal, os números e a dengue. Então, olha lá, o que é para nós fazermos? Dia 10, leitura da página 10 até 13. A interpretação do texto, campanha de vacinação contra a dengue, na unidade 1, tá? Então, fazer as respostas no caderno de aula, fazendo sempre a lápis e informando a página e a numeração. Então, sempre resposta a lápis, porque se tiver errado, tem como apagar, tá? Aí faz a leitura, né? Página 10 vai responder as 3 questões, que são respostas pessoais. Página 12 é a leitura e interpretação, interpretando as informações, que os números já estão no livro, no próprio texto. E página 13, responder as questões no próprio livro, tá bom? Então, vamos lá. Na página 10, ó, números, unidade 1, números, operações e resoluções de problema. Então, nessa unidade 1, nós vamos ver muito número, resolução de problemas, tá bom? Então, vê. Opa. Nesta unidade, você vai ler e interpretar informações, comparar diferentes maneiras de subtrair, resolver problemas envolvendo formas de pagamento e troco. Isso é muito importante para vocês irem ao mercado, à farmácia, a algum lugar quando vai comprar alguma coisa e tiver um troco, né? Resolver o problema, quais são as possibilidades, tá? Observe a cena e responda as questões. Então, vamos observar. Olha lá, ó. Olha lá. Então, aqui nós temos a campanha de vacinação. Essa aqui é uma unidade básica de saúde, né? O postinho, o UBS, ó. UBS, Unidade Básica de Saúde. Então, esse é o UBS. Quando vocês verem esse símbolo, é isso que quer dizer, tá? Campanha de vacinação contra a dengue. Então, aqui tem um cartaz falando sobre a campanha de vacinação, as pessoas entregando panfletos, pessoas na fila, né? Então, olha lá, para jovens entre 15 e 27 anos de idade. Então, vocês estão vendo que tem gente jovem aqui, tá? De 20 do 9 de 2018 a 26 do 10 de 2018. Então, essa campanha é para jovens dessas idades e vai do dia 20 do 9 ao dia 26 do 10. De segunda a sexta-feira, né? Que é o horário, ó, das 9 às 17. Então, é o funcionamento do local, que vai ser de segunda a sexta, e o horário. E aqui tem o número do telefone, né? Para qualquer informação, certo? Então, olha lá. Agora, vamos responder. Vimos o texto, agora vamos responder no caderno. Então, vamos lá para o caderno para responder essas questões. Em qual situação do dia a dia vocês observam o uso dos números? Então, olha lá, ó. Aqui, qual é que a gente vê os números, né? Quais são? Em que dias a gente vê? Ó, então eu vou fazer o cabeçalho no caderno de matemática, escrever livro de matemática Liga Mundo, as páginas que eu vou usar, 17, 10 a 13, né? Então, página 10 é onde eu vou responder.
Em quais situações do dia a dia vocês observam os números? Então, provavelmente, no relógio não tem número, no telefone, no mercado, no número das casas, no CEP, né? Porque cada rua tem um número do CEP, no calendário, o que mais? Aonde mais vocês veem os números, né? Então aí vocês vão colocar. Eu dei alguns exemplos em que a gente pode achar os números, tá bom? Aí vem a 2. Quais números foram usados no painel para indicar medidas de tempo? Então, medida de tempo são os números que a gente usa para o tempo. Desenhe uma linha em volta dos números, Então, eu tenho o 15, porque é o quê? São anos, né? Então, é o 15, o 27. Aqui são a idade, é o tempo de idade que a pessoa tem. Aqui é o tempo de duração, né? Que vai a campanha. Aqui é o tempo que fica aberta na semana Não, aqui não é segunda a sexta. Aqui não é, tá? É aqui, É o tempo, é das 9 horas, é tempo, é horário, é relógio, né? Às 17 horas, certo? Esse não. A Pro aqui tá pensando longe hoje, tá? Então, esse não tem, tá bom? Então, é o tempo da duração da vacinação, o tempo da idade e o tempo da hora, certo? Tá bom? Então, vamos colocar isso no caderno. Quais os números foram usados? 7 e 27. Olha lá, tô falando que a Pro tá meia hoje. 15 e 27. As datas do tempo, 20/9 a 26/10. E as horas, né? Que são o tempo também. Certo? Terceira questão. Você já participou de alguma campanha de vacinação? Sim, vocês já participaram. Vocês participaram do Zé Gotinha. Não sei se vocês tomam da gripe H1N1, que é todo ano. Então, aí vocês perguntem para o papai, para a mamãe. Tem agora uma outra vacina da HPV que vocês vão tomar. Mas campanha de vacinação sempre o Zé Gotinha, tem a campanha de vacinação do sarampo. Então, aí vocês perguntam para o papai e para a mamãe, para a vovó, tá bom? Então, essa seria a página 10, tá? Vamos, então, agora para a página 11, que é o sistema de numeração decimal. Os números e a dengue. Leia o texto a seguir e saiba um pouco mais sobre essa doença. Atenção, alguns números foram retirados desse texto. No Brasil, até 15 de abril foram registrados casos prováveis de dengue. Houve uma grande redução no número de casos em relação a 2016, em que foram registrados mais de 1 milhão de casos. A doença está presente em todas as regiões do país, mas na região sudeste registrou 37.281. O maior número de casos considerando todas as regiões. A região sul registrou 4.070 casos prováveis de dengue até essa quinzena de abril. A dengue
é uma doença febril aguda, transmitida por meio de um mosquito chamado Aedes aegypti. Esse mosquito transmite o vírus depois de picar uma pessoa que esteja infectada. A pessoa infectada pode contaminar o mosquito nos primeiros dias em que está doente. Agora, imagine uma fêmea de mosquito pode picar até 300 pessoas antes de morrer. Cada mosquito que picar uma pessoa contaminada passa a doença adiante. A transmissão raramente ocorre em temperatura abaixo de... E a temperatura ideal gira em torno de... A fêmea do mosquito coloca os ovos em lugares quentes e úmidos e em 48 horas o embrião se desenvolve. Olha lá, ó. Então isso é muito importante, ó. Ela coloca os ovos em lugares quentes e úmidos, tá? E em 48 horas o embrião se desenvolve, o bichinho vai se desenvolver lá. O Aedes aegypti mede menos de quantos comprimentos? Tem aparência inofensiva, cor café ou preta e listra branca no corpo e nas pernas. Então, olha aqui ele, ó. Se você vê um todo pintadinho assim, toma cuidado, taca veneno, tá bom? Então, aqui está faltando alguns números. E agora, professora, como que nós vamos ver? Vamos para a atividade da página 13. Após a leitura do texto da página anterior, responda. Você conseguiu entender o texto ou parte dele, mesmo faltando algumas informações? Você conseguiu? Eu não consegui, né? Então, ó, você pode colocar não. Quem conseguiu colocar, quem conseguiu ler o texto e entender ele sem faltando informação, põe sim. Eu não consegui entender, então eu ponho não, tá bom? Alguma parte do texto ficou sem sentido para você porque faltavam os números? Sim, né? Então, vou por aqui, ó. Sim. Leia novamente o texto da página anterior e complete com as seguintes informações. Então, aqui, aquelas partes que está faltando são as informações, certo? Então, vamos lá. Ó, no Brasil... Até 15 de abril vamos ver aqui, ó, tem, ó, 15 de abril de 5, 15 de abril, isso aqui é graus centígrados. 2017 não é ano que a gente faz, né? Isso aqui são graus. Esse aqui é 113.381. Isso aqui é um número grande, eu não posso fazer em anos. Isso aqui é centímetro, e isso aqui é número de ordem, primeira, né? Então, é este aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, 15 de abril de 2017 foram registrados casos prováveis de dengue. 5 casos. 113.381 casos. Ou é esse ou é esse. Mas como aqui está falando de uma grande número, ó, 1 milhão de casos, então esse aqui é o número maior que nós temos, então é 113.381. Vamos por aqui, ó, 113
381. Deixa eu colocar os números aqui para ficar mais fácil. Espera aí. Ó, aí pusemos aqui. Veio, não tem, né? A região sul registrou 4.070 casos prováveis de dengue até olha lá. Aqui eu tenho 5 até as 5 semanas, 5 quinzenas. Aqui eu tenho grau, então isso aqui são graus Celsius. Vocês já viram ano passado, aqui é grau Celsius. Aqui é medida de comprimento. E aqui é de ordem, né? Primeira, segunda, tá? Então, aqui, ó, primeira quinzena, tá? Primeira quinzena. A dengue é uma doença febril aguda por meio, né? A pessoa infectada pode contaminar o mosquito nos o quê? Nos primeiros dias em que está doente, o que eu posso pôr? Aqui já foi, aqui já foi e aqui já foi. Então, o que sobrou? Ó, 5, aqui é grau, não posso. Aqui é comprimento, também não. Então, sobrou só esse número, né? Então, ó, mosquito nos 5 primeiros dias em que está doente. Agora imagine uma fêmea do mosquito para picar até 300 pessoas. A transmissão raramente acontece em temperatura. Olha lá, ó. Estamos falando de temperatura. Aqui já foi. Se é temperatura, eu tenho essa e essa. Então, está falando aqui em temperatura abaixo de, olha aqui, a temperatura abaixo. Então, seria o quê? Qual que é menor aqui? É essa aqui, então é 16 graus Celsius. Ó, 16 graus Celsius, tá? E a temperatura ideal gira em torno de, o que sobrou? 30 graus a 32. Então, vamos por aqui, ó. 30 graus Celsius a 32 graus Celsius. Certo? A fêmea do mosquito coloca o ovo em lugares quentes e úmidos, que é de 30 a 32. O Aedes aegypti mede menos de, ó, comprimento. Medidas de comprimento é o que? Centímetros. Então, essa aqui também já foi. Menos de 1 centímetro de comprimento, certo? Então, olha lá. Agora já está completo o texto e nós vamos responder. Porque o texto afirma que nos primeiros meses de 2017 houve uma grande redução no número de casos de dengue em relação ao mesmo período de 2016. Por quê? Porque em 2017 foi registrado 113.381 casos, né? Em relação que ao mesmo período de 2016 foi registrado mais de 1 milhão. E 2017 foi registrado 113.381. Então, é isso que nós vamos colocar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, foi colocado assim, ó. Porque em 2017 foram registrados 113.381 casos. Vou pôr casos aqui que faltou. Enquanto que no mesmo período de 2016 foram registrados mais de 1 milhão de casos.
que é o que está aqui, ó. Está dizendo isso aqui. Ó, em 2017 foi registrado 113.381 casos. Enquanto, né, em 2016 foi registrado no mesmo período mais de 1 milhão de casos, certo? Vamos para B, então. É possível saber quantos casos de dengue foram registrados no restante do Brasil, além da região sudeste? Sim, né? Então é sim. Como? Como que eu sei? Eu não tenho 113.381 mil casos de dengue? A região sudeste, ó, região sudeste, registrou 37.281. Então, como que eu vou descobrir? Eu vou pegar 113.381 e vou tirar, né? Porque vai ser a diferença para saber dos outros estados. 37.281, tá bom? Então, isso nós vamos colocar aqui no papel, porque ele está pedindo para explicar a resposta, ok? Então, vamos lá. Então, olha, colocamos aqui no livro, ó. Então, explique. Então, o que eu tinha falado? Eu pego o número total, né, do Brasil e tiro, eu faço a diferença do estado da região sudeste, tá? Aí, eu coloco aqui, ó. Então, sim, eu tenho como saber. O total dos casos no Brasil foi de 113.381. E na região sudeste foi de 37.281. A diferença, quando eu falo em diferença, eu faço a conta de menos, que eu quero saber a diferença. Menuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, o próprio nome está falando, quando eu falo diferença, a conta é de menos. Entre esses números, corresponde ao número de casos nas outras regiões do Brasil, tá? As demais, nas outras, fica melhor, né? Regiões do Brasil. Quantos são as outras? Então, eu comecei a fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse menos esse, que é da região sudeste. 1 menos 1, 0. 8 menos 8, 0. Eu tenho 3, tiro 2, 1. 7 dá para tirar de 3? Não, peço emprestado, esse fica 0 e ele dá 1, ficou 13. 7 para 13 dá 6. 3 dá para tirar de 0? Não, pede emprestado para o 1, 1 dá para o 1 para o 0 e fica 13. 3 para chegar no 10 dá 7. Aqui, como 1 deu emprestado, ficou com 0. Então, deu quanto o restante das regiões? 76.100 casos, certo? Então, os outros casos nas demais regiões é de 76.100, certo? Quantos casos de pessoas infectadas pela dengue foram registrados na região sul? Ó, está pedindo região sul. Olha lá no texto. Cadê a região sul? Sudeste, aqui, ó. A região sul registrou 4.070 casos. Vamos por aqui, ó. 4.070 casos. Em quantos dias o embrião Aedes aegypti se desenvolve? Vamos ver, ó. Então, aqui está falando sobre o Aedes aegypti, tá? Então, em quantos dias o embrião se desenvolve? Aqui, ó,
A fêmea do mosquito coloca os ovos em lugares quentes e úmidos em 48 horas. Quanto é 48 horas? Então, vamos ver, ó. Um dia, quantas horas tem um dia? 24 horas. E 2 dias? Eu tenho 24 mais 24. Quanto dá aqui? 48 horas. Então, ó, em quantos dias? Ele não perguntou as horas, ele perguntou o dia. Então, 48 horas é quantos dias? 2 dias. Em 2 dias ele se desenvolve. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado e sempre estar prestando atenção, tá? Em água parada e limpa, certo? Essa então foi a atividade da página 12 e da página 13, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!